Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um culto, pela oportunidade de aprendermos os teus altos caminhos. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos então abrir, segundo livro dos Reis, capítulo 18, o versículo 1 diz assim: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Até aqui. Veja, irmãos, última palavra, nós abrimos o estudo sobre a vida de Ezequias. É um rei extremamente importante. E logo no início do trabalho é que a gente precisa entender. Naquela época havia o reinado direto, porém havia os períodos de regência. Por exemplo, num determinado momento da vida de Acás, o pai de Ezequias, Ezequias começa a reinar como príncipe regente. O que o texto nos mostra aqui é o seguinte, que quando Ezequias entrou no governo, ainda Samaria era a capital do Reino do Norte. Isso quer dizer o seguinte, que Ezequias viu politicamente o Reino do Norte deixar de existir. Ezequias viu a Síria vir com força total, levar o povo cativo, acabar com o governo, destruir a terra de Israel. Por isso que nós vemos no governo de Ezequias um cuidado enorme de buscar a Deus. Assim que ele assumiu como rei, a primeira atitude dele foi de purificação espiritual do reino. Nós começamos a ver isso em 2 Crônicas 29, um monte de coisas que ele fez. Mas aqui na narrativa de Reis, mostra que ele fez duas coisas extremamente importantes. Primeiro, ele eliminou os altos. O que eram os altos? Eram os locais onde o pessoal, além de praticar idolatria, alguns iam nos altos praticar o culto a Deus, e isso era proibido. Você só poderia cultuar a Deus no templo. Só que nós vimos na história de Judá que alguns bons reis que realizaram reformas, essas reformas não chegaram ao ponto de remover os altos. Esse é o primeiro lugar, o primeiro rei, onde realmente o culto é 100% purificado. Foi retirado qualquer indício de culto pagão. E uma outra coisa importante, no livro do Êxodo, lá no Pentateuco, tem uma passagem que fala que o povo estava sendo picado por serpentes de brasa. Aí o que Deus manda fazer? Deus manda fazer uma serpente de bronze, levantar essa serpente, e todo mundo que era picado pelas cobras, que olhava para essa serpente, era curado. O que acontece? Isso é um símbolo, isso está muito ligado ao que Jesus, séculos à frente, ia fazer na cruz. Isso aponta para Jesus carregando sobre si os pecados da humanidade, a nossa natureza de serpente. Daria toda uma pregação aqui para explicar tudo isso. Mas a questão é que o povo passou a idolatrar essa serpente. Ezequias não teve dúvida, Ezequias foi lá e evaporou com a serpente. Existem determinadas coisas na vida cristã que têm que ser radicais.
Uma delas é qualquer ligação que nós temos com idolatria, com paganismo, com feitiçaria, com práticas duvidosas, com ensinos não bíblicos. Qual é o problema da igreja ocidental? Ela negocia demais. Entendeu? Qual é o problema, por exemplo, dos irmãos pentecostais? Eles têm o hábito de ver o diabo em tudo. Qual que é o problema dos queridos irmãos reformados? Eles têm o hábito de não ver o diabo em nada. Qual que é o papel de uma igreja bíblica? Seguir a Bíblia. O que é, o que não é, não é. Simples assim. Não é porque alguém faz que eu não vou fazer. Não é porque um determinado grupo cristão, que às vezes está equivocado, tem uma prática. Se aquela prática é bíblica, eu tenho que fazer. Qual é a mania da igreja hoje? Para não me tornar parecido com determinado grupo, eu não faço. Por exemplo, movimento de batalha espiritual. Tem problemas teológicos? Tem. Mas ninguém pode negar, outro dia eu estava vendo o estudo do reverendo Augusto Nicodemos, que ele restaurou o fervor pela oração. Ele restaurou a consagração, ele fez com que a turma desse uma acordada. O que eu tenho que fazer como igreja? Eu tenho que copiar os exemplos bíblicos, praticá-los e tirar fora aquilo que não é bíblico. Da mesma maneira, por exemplo, o Brasil tem passado por um avivamento na área do ensino bíblico. O que eu tenho que fazer? Copiar os bons ensinos bíblicos. E tirar fora o quê? Aquela frieza espiritual que muitas vezes é característica. Então é muito importante o quê? Eu tenho que ser radical com aquilo que é errado. Se é bíblico, eu tenho que fazer. Se não é bíblico, eu não tenho que fazer. A minha única segurança é a palavra. É assim que Ezequias entrou no governo. Ele não ficou preocupado o que iam achar. Ele não ficou preocupado se o povo ia gostar. Ele não se preocupou com nada disso. Ele simplesmente foi lá, acabou com o culto nos altos, acabou com o culto à serpente. E resolveu a questão. É muito melhor você ter problema com o povo do que você ter problema com Deus. E é o que Ezequias está fazendo aqui. E o texto continua, versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Qual foi o diferencial de Ezequias? Se apegou com Deus. Deus era com ele. Não somente isso, Ezequias não era omisso. Ezequias era prudente naquilo que ele fazia. O fato de Deus estar no projeto não nos tira a responsabilidade de sermos sábios e sermos prudentes. O rei Davi venceu muitas guerras. A Bíblia nos conta que ele era prudente em tudo que fazia. Prudente num nível tal que o rei Saul, percebendo aquilo, ligou a antena, falou: opa, esse cara aí é perigoso. Esse camarada aí vai me criar problema. Por quê? Porque era prudente. Então nós temos um ensino aqui muito interessante. Veja, soberania de Deus de um lado, protegendo o homem, prudência humana no outro, realizando as obras. As duas caminham juntas. Vão se encontrar lá na eternidade. Esse é um exemplo do reverendo Augusto Nicodemos, mas é bem plausível. Amém? Veja, sabendo disso, e vendo o que Ezequias fez logo no começo do seu governo, aconteceu o fato que muitas pessoas começaram a achar que uma profecia do profeta Isaías tinha se cumprido em Ezequias.
Vamos abrir rapidamente, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Dá uma passada bem rápida, eu só vou fazer uma leitura expositiva, não vou expor o texto, mas vou esclarecer alguns pontos. Isaías 9, para facilitar os irmãos, Isaías fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Você vai achar rapidamente na sua Bíblia. Isaías 9, versículo 1 diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que leva o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que profecia que é essa? É a profecia da vinda de Jesus. Essa profecia se cumpriu cabalmente na vida de Jesus. Qual é a questão aqui? Alguns pontos dessa profecia também se cumpriram em Ezequias. Por exemplo, o nome Ezequias quer dizer Deus forte. Por exemplo, na época de Ezequias, a terra de Zebulon e Naphtali foi conquistada pelos assírios e ficou em trevas. A primeira conquista assíria que houve foi no norte de Israel. A outra questão, essa profecia está escrita no passado. Só que ela aponta para o futuro. Isso é um tempo verbal que no hebraico chama profético perfeito. Ele é escrito apontando para o passado, ele é escrito no passado, porém aponta para o futuro. Isso gerou o quê? Muitos judeus, muitos estudiosos judeus, veem o cumprimento dessa profecia em Ezequias e no rei Josias, seu descendente. Mas qual que é a questão? Quando Isaías deu essa profecia, o rei Ezequias já havia nascido. E estava com 6 anos de idade. Agora, o que nós percebemos? Nós percebemos um cumprimento, tanto em Ezequias como em Josias, um cumprimento em forma de sombra. Era como se Deus desse uma pincelada. Isso é muito comum em linguagem profética. Quando nós vemos profecias do Apocalipse, a gente percebe esse cumprimento muito claro através da história. Agora, o que eu tenho que entender? Ezequias foi um rei super importante, Josias foi um rei super importante. Tem elementos dessa profecia que parcialmente se cumpriram na vida de Ezequias e Josias. Porém, o nosso entendimento cristão é que essa profecia se cumpre 100% em Jesus Cristo. E esse é o alvo. Por que que isso é importante? Os judeus incrédulos
Até hoje dizem que essa profecia não é para Jesus. Até hoje eles dizem que essa profecia é para Ezequias e Josias. Isso gerou o quê? O povo judeu está na incredulidade. E tem um argumento, entre aspas, bíblico para justificar a sua incredulidade. Por não conhecer essa regra básica da linguagem profética. A Bíblia tem que ser analisada como um todo. O fato de uma profecia ter um cumprimento parcial não quer dizer que ela alcançou o que a gente chama de referência plena, que é o seu cumprimento mais completo, que vai acontecer no futuro. Agora, o que é importante entender? Ezequias foi extremamente importante. Entendeu? Teve traços, ele também é da linhagem de Davi, ele é um descendente de Davi, o rei Josias também. Mas a profecia aponta para Isaías, amém? Vamos continuar nosso estudo? Vamos para 2 Crônicas 30. Voltar um pouquinho na sua Bíblia. 2 Crônicas 30. Versículo 1 diz assim: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Até aqui. Lembram que em 16 dias o templo foi limpo. No 16º dia se voltou a sacrificar no templo. Restaurou a comunhão, restaurou o culto, restaurou. Só que aí o que acontece? O livro de Números permitia que se comemorasse em situações especiais a Páscoa no 2º mês. A Páscoa era para ser comemorada no 1º, era a abertura do calendário, era a abertura das festas. Ezequias consultou os príncipes, provavelmente consultou os estudiosos. E ao ver essa brecha na lei, imediatamente ele se prontificou e falou, não vamos apenas restaurar o culto, vamos celebrar a Páscoa. Já fazia anos que a Páscoa não era celebrada. No texto de Crônicas tem um dado importante. Foi possível o rei Ezequias mandar mensageiros ao reino do norte. O texto fala de Dan até Berseba, do sul do reino do norte ao extremo norte de Israel. Aí você pergunta, mas pastor, os reis de Israel não deixavam ir cultuar em Judá? Lembram disso? Foi criado um culto falso, foi criada uma adoração falsa, e isso foi colocado bezerros, para que o povo do reino do norte não viesse adorar em Jerusalém. Era proibido. Aí você fala, mas como que ele mandou mensageiros? A resposta é simples. Quando essa Páscoa foi comemorada, Samaria já havia caído. Israel já tinha deixado de existir como nação. Grande parte do povo já tinha sido levado ao cativeiro.
Agora, olha que interessante, olha o que está no coração do rei Ezequias. Lembra que as nossas atitudes mostram o que vai no meu coração? Veja a atitude do rei, ele não queria ver apenas Judá adorando a Deus. Ele ansiava por Judá e Israel celebrando a Páscoa juntos. Era um rei que ansiava pela glória de Deus, era um rei que ansiava pelo culto correto a Deus. Era um rei que queria ver um avivamento. Ele nunca viu isso que eu vou falar, mas ele ansiava no seu coração a reunificação do reino. Ele morreu sem ver isso, mas ele morreu tentando. E veja que interessante, tentando com risco de vida. Por quê? Porque nós vimos no livro de Reis que ele se levantou contra a Síria. Por que Samaria foi destruído? Porque o último rei de Israel, o rei Oséias, se levantou contra Samaria, e aí os exércitos assírios vieram e destruíram tudo. O que os exércitos assírios faziam com o rei rebelde? Primeira coisa, matavam. E matava toda a descendência. Curiosamente, nós vamos ver mais à frente, o profeta Isaías foi um dos maiores incentivadores do rei Ezequias. Foi o camarada que deu mais apoio. O camarada falou, ó, vamos contra a Síria que Deus vai dar a vitória. Se os irmãos lembrarem, a prática do exército assírio era fritar profeta. Quando eles chegavam na cidade, o que eles faziam? Matavam o rei, a família real, os administradores e toda a liderança religiosa. O que você percebe aqui? Homens que colocaram sua vida em risco para ver a glória de Deus, para ver o culto a Deus restaurado, para ver o Judá e Israel livre. Isso nos desafia ao quê? A que tipo de sacrifício eu estou disposto, a que tipo de esforço eu estou disposto para ver a glória de Deus na minha vida, na minha igreja, no meu país. Que preço que eu estou disposto a pagar? Que se quero orar direito, eu oro. Não, pastor, glória de Deus, avivamento é comigo mesmo. Mas às vezes nem orar a gente ora. Mal frequenta a igreja, mal traz os filhos para a igreja. Lembra, as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Aquilo que eu tenho como prioridade, aquilo que eu tenho como foco, é o que está ocupando o meu coração. De repente nós podemos até falar para os outros que servimos a Deus. A questão é, quando Deus olha o nosso culto, o que Ele vê? Deus sabe do nosso coração. O que Ele vê quando olha para o nosso coração? Percebe? A gente vê nas atitudes de Ezequias. Alguém consagrado, alguém intenso. Não era uma pedra de gelo. Era alguém que buscava, mesmo sendo rico, mesmo sendo famoso, mesmo sendo poderoso, ele buscava incessantemente engrandecer o nome de Deus. Custasse o que custasse, era a obra desse homem. E ele ansiava pela união de Israel. Aqui tem um ensinamento muito forte, que serve para nós hoje. Por exemplo, salvação dos nossos entes queridos. O quanto que nós temos orado por isso? Deus atende oração, irmãos? Deus tem poder para salvar? Meu papel é orar, para que o nome dele seja glorificado. Só muda a situação, mas a intensidade é a mesma. A consagração tem que ser a mesma. Os problemas hoje são outros. Mas o coração tem que ser o mesmo.
Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus dos seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a eles. Até aqui. Olha que interessante. O que ele está falando aqui? Gente, vamos buscar Deus. Deus é bondoso. Quando o povo se converte, ele se arrepende. Várias são as promessas do Senhor, onde Deus se arrependeu e trouxe o povo de volta. Por quê? Por causa da piedade. O que é Deus se arrepender? É Deus mudar de atitude. Não é Deus assim, ai, estou arrependido, soubesse que não fazia aquilo. Não é isso. Isso é uma linguagem para que nós, humanos, possamos entender. Mas Deus fez isso. O que Ezequias está falando aqui? Está falando de Bíblia, está falando de Pentateuco. Está falando das promessas do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, está falando disso. E olha o chamado dele para todo Israel. Como que eu sei que foi depois da queda de Samaria? Porque aqui nessa parte do texto ele já cita aqueles que os assírios levaram embora. Percebe como eu tenho que ler o texto com atenção? Senão eu vou perder as pérolas do texto. Por que tem muita gente que não entende a Bíblia? Porque, primeiro, não ora antes de ler. Segundo, não se aproxima da Bíblia com reverência. Terceiro, não procura ler a Bíblia com o cuidado necessário que ela exige. Com calma, com cautela, num ambiente correto. Camarada quer ler a Bíblia com os filhos jogando vôlei na sala de casa. E a televisão tocando em qualquer programa de música. Desfile de escola de samba, e o cara quer ler a Bíblia. Aí o que ele vai estudar? Profecias do livro de Daniel. E fala, pastor, não entendi nada. Não vai entender mesmo. Percebe? Por que eu estou falando isso? Eu quero que nós aprendamos com Ezequias qual é o coração correto para servir a Deus. Existe muita frustração na sua vida, existe muita derrota na sua vida, porque você ainda não aprendeu como se serve a Deus de maneira bíblica. E enquanto você não começar a servir a Deus de maneira bíblica, você vai ter muitos reveses. Você vai experimentar muita frustração. E você vai, inclusive, experimentar prejuízo. Por que Deus age assim? Para que nós possamos amadurecer. E crescer no nosso culto a Ele. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração,
para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Olha que interessante, esse trecho mostra o mundo de hoje. Você fala de Deus com as pessoas, uns se humilham e vêm, outros zombam, acham que você é maluco. Desde que o mundo é mundo, essas são as duas atitudes que o ser humano tem em relação a Deus. O ser humano natural é rebelde a Deus. Porém, a graça do Senhor operando, quebranta o coração rebelde e transforma aquele coração rebelde num coração adorador. Isso é o que nós vemos hoje. Gente, o rei era o cara... nesse tempo aqui, Ezequias era a maior autoridade do reino. Era o cara mais importante, junto com o profeta Isaías. Os correios vinham selados com o selo do rei. E teve gente que teve a cara de pau de zombar, de fazer piada, de fazer chacota. Desde que o mundo é mundo, essa é a atitude do homem para com Deus. A pergunta é, em que time que eu estou? Ah, pastor, mas eu não zombo de Deus. É verdade, eu conheço vocês aqui, não conheço nenhum zombador. Mas será que determinadas áreas da palavra, eu não tenho uma atitude zombeteira, disfarçada, porque eu não trato aquela área da palavra com a seriedade que ela deveria ser tratada? Eu não enxergo aquela área da palavra vendo as consequências que aquelas verdades trazem para a minha vida? Existem muitas formas de zombar de Deus. Ninguém aqui vai zombar de forma aberta. Mas muitas vezes você pode se pegar no pensamento, falar, nossa, pastor está exagerando, hein? Ir para a igreja 2 vezes por semana, chegar meia hora antes para orar, agora está inventando a tal de escola bíblica. Pastor, está exagerando, né? Isso é ser zombeteiro. Porque se o que o pastor está orientando é bíblico, o seu papel, no mínimo, é parar para refletir com seriedade. Quem é sério com Deus, medita nas verdades da palavra e avalia o que está sendo ensinado para ele. Percebe que existem maneiras muito evangélicas de se zombar de Deus? Que nós não sejamos pegos nessas atitudes, mas ao contrário, tenhamos um coração propício ao Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 11. Nossa, o pastor está batendo, está batendo, mas também está apanhando junto, viu? Versículo 13. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram sangue, tomando da mão dos levitas. Até aqui, o que aconteceu? O povo respondeu, muito povo foi para Judá, só que aí, muitos dos sacerdotes não levaram a sério aquilo. Foram envergonhados, tiveram que se santificar rapidinho. Veja, existe avivamento que eu faço parte dele e muitas vezes eu sou um participante ativo do avivamento. E isso é muito bom. Agora, existem momentos no avivamento que a onda de Deus vem de uma forma em que ela arrasta você. Veja, entenda o princípio. O ser humano não pode gerar avivamento. Somente Deus pode gerar avivamento. Porém, o ser humano, e nós vemos isso na Bíblia, ele pode ao menos criar um ambiente favorável para o avivamento.
Isso funciona tanto na vida pessoal, como na vida familiar, como na vida de uma igreja, como na vida de uma cidade, como na vida de um país. Qual que é o papel nosso? O papel nosso é buscar gerar um ambiente propício para o fluir da presença de Deus. Mais ou menos é assim, o avivamento é uma onda. Eu sou um surfista. Surfista não tem como fabricar onda. Mas surfista pode estar na posição correta, tudo certinho quando a onda vem. Aí a onda vem, vai carregar o surfista, ele vai fazer tudo aquilo que tem que fazer. Na força dele? Não, na força da onda, que é o avivamento. Mas ele estava lá no momento certo, da maneira certa, fazendo tudo certo. Qual que é o problema nosso? Em vez de eu me posicionar para buscar surfar a onda, eu fico mergulhado na minha vida pessoal e fico como um surfista na posição errada. Os irmãos já viram o que acontece quando uma grande onda pega o surfista aonde ele não deveria estar? Vou te explicar. É jet ski, é helicóptero, é salva-vida, tudo para buscar o surfista. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, eu, juntamente com os irmãos, não estamos percebendo os moveres de Deus. E não estamos nos alinhando com aquilo que Deus quer fazer. E isso, em vez de causar bênção na nossa vida, vai causar contratempos desnecessários. Porque aí, em vez de eu surfar a onda do avivamento, aquela onda do avivamento vem e leva tudo, varrendo tudo. Novamente, eu estou falando de um outro exemplo. Coração. Consagração. Busca a Deus. Veja, nós estamos nos aproximando de uma virada de ano. É como se todo mundo fizesse aniversário junto. É uma época propícia para repensar o que você tem feito na sua vida. E o meu conselho pastoral é que você comece repensando a sua vida com Deus. Porque é a partir da sua vida com Deus que as demais coisas vão acontecer. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 17. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Por isso os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo. Olha que interessante, o povo não estava pronto. Tinha gente que não havia se consagrado, mas estava disposta a comer a Páscoa. Olha que interessante, aqui é um caso de exceção na Bíblia. O povo não estava totalmente pronto, mas o povo tinha um coração inteiro. O povo queria a presença de Deus, o povo queria o avivamento. Ezequias, com certeza inspirado por Deus, orou intercedendo pelo povo, e Deus concedeu a oração. Por isso que eu digo que é inspirado, porque Deus só atende às orações que são a sua vontade. Mas o que eu estou mostrando aqui é a visão de Ezequias. Tipo,
Pô, esse povo quer adorar a Deus, eles não estão prontos, mas eles estão querendo. Aí ele teve o discernimento de orar. Deus concedeu. É uma das exceções da Bíblia, onde Deus aceitou um culto fora dos padrões do livro de Moisés. Qual é o problema das exceções? Exceções são exceções. O problema é que o povo quer transformar a exceção em regra. E a Bíblia não ensina assim. Regra é regra. Exceção é esporádica. Mas aqui no caso deu certo. E a narrativa continua, versículo 21. E os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos, 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. Até aqui, olha que interessante, uma grande festa. Quando fala que adoraram com estrondo, está mostrando a intensidade do povo. Mais ou menos é assim. Uma vez eu estava vendo uma pessoa pregar sobre os milagres que Deus realiza nas suas curas. E esse expositor falava o seguinte: alguém vem para receber oração porque está com câncer. E aí a pessoa recebe oração e Deus vai e cura. Aí o pregador fala: você foi curado. A pessoa responde: fui. Você viu o que Deus fez? Bacana. Gente, é assim que você responde a um ato maravilhoso de Deus? Vou te responder como é que você responde. Você dá 3 cambalhotas e 4 pulos e sai com cara de bobo, contando para todo mundo o que Deus fez. Seja na área que for. Sabe o que eu estou falando aqui? Intensidade, paixão, amor. Esse pessoal tocou os instrumentos de maneira estrondosa. Você tem 2 formas de servir a Deus. Uma, meio que por obrigação. E vai empurrando tudo com a barriga. E vive uma vida cristã sem expectativa. Uma vida cristã cinza. Uma vida cristã onde você não tem expectativa por milagres. Uma vida cristã onde você não anseia por dons. Uma vida cristã onde você não busca ser mais intenso. Uma vida cristã pobre do sobrenatural de Deus. Qual é o problema de Deus agir no sobrenatural? Se é Ele agindo, glória a Deus por Ele. Sabe, às vezes nós não temos uma palavra de júbilo, às vezes nós não temos uma palavra de incentivo. Vamos viver uma vida cristã abaixo da linha da mediocridade, uma vida cristã apática. Nossos filhos, quando olham para o nosso culto a Deus, eles não veem um cristão fervoroso, onde de verdade Deus é o primeiro. Nossas crianças aprendem muito mais com o que eu faço, do que com aquilo que eu digo. Quando seu filho olha para você, ele vê alguém intenso com Deus, ele vê a vida de alguém onde Deus realmente é o primeiro, onde o culto a Deus está em primeiro lugar, a busca da vontade de Deus está em primeiro lugar, é isso que seu filho vê? Se não, está na hora de arrepender, está na hora de mudar e começar a servir o Senhor de uma maneira mais intensa. Não estou dizendo para você começar a fazer as maluquices que você vê por aí. Sabe, crente helicóptero, crente peão, crente borboleta. Sabe, crente correndo igual uma coisa esquisita. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é coração cheio de júbilo. É um coração que na hora do louvor, o seu coração se enche de júbilo. Porque você está cantando com toda a sua emoção, com toda a sua força, com toda a sua vontade.
Castelo forte é o nosso Deus. Misericórdia. Fala uma coisa, aquilo mexe com o seu coração, você não dá um amém, não dá um aleluia. Ah, precisa dar aleluia? Não, precisa ser intenso, precisa ser apaixonado, precisa ter júbilo. E algumas vezes esse júbilo vai se expressar em palavras de júbilo. Percebe? Você tem que contagiar, você tem que viver uma vida cristã que contagie os outros. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 23. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Até aqui, olha que interessante. Celebraram 7 dias, parou todo mundo e falou, gente, está muito bom, mais 7. Pastor, hoje o culto vai até as 4 da manhã. É o que está aqui. Pastor, já acabou a palavra? Não, continua, tá bom demais. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Chega na igreja voando e sai correndo. E nem pergunta para o irmão como é que foi a semana dele. Eu chego, dá um determinado horário da minha vida, liga um botão dentro de mim, o meu eu religioso começa a funcionar, e eu vou servindo a Deus de maneira automática, até a hora que eu chego da igreja, saio da igreja e volto para casa. Modo automático. Só que fala de intensidade, de querer mais. Qual foi a última vez que durante a semana você procurou ouvir um bom pregador bíblico para aprender mais da Bíblia? Qual foi a última vez que você pegou a sua esposa diante de um problema, catou na mão dela e falou, vamos orar que Deus vai fazer? Percebe o que eu estou falando? Intensidade. Deus precisa da nossa intensidade? Não. Mas é a maneira correta de louvar a Deus. Intenso, com expectativa, algo vivo. Verdadeiro, pedras vivas. Lembrando, eu não estou falando para você virar um maluco religioso. Mas você pode muito bem ser intenso e apaixonado por Deus de maneira bíblica. Amém? E encerrando o capítulo, versículo 25, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. O que aconteceu aqui para fechar o texto? Alegria contagiante para servir ao Senhor. Os levitas e os sacerdotes foram orar de uma maneira viva. Quando tem algum familiar doente, você ora dessa maneira viva? A sua fé é contagiante num nível em que o seu familiar passa a acreditar mais num Deus sobrenatural que pode mudar aquela situação da vida dele? Ou que você vive a sua religião vazia, só letra, como diz alguns irmãos pentecostais? Esse texto não diz isso, tá? Quando a Bíblia fala que a letra mata, é a lei de Moisés, tá? A Bíblia, ao contrário, manda a gente estudar a Bíblia, as Escrituras, amém? Mas o que eu estou falando é intensidade. Agora nós estamos chegando no Natal. Veja, sabemos que é um Natal totalmente contaminado, totalmente pagão, cheio de símbolo que saiu de onde você nem sabe, mas é momento de evangelizar. Por exemplo, ontem eu fui num concerto de Natal.
Se eu sei que tem um conselho de Natal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele meu parente que eu estou evangelizando e convidar, mas eu tenho que convidar contagiando ele. Rapaz, vai ter um concerto lá na igreja, você precisa ir. Coisa mais linda, coisa mais bonita. Por quê? Porque essa época é uma época que as pessoas estão mais propícias. Essa época é uma época de restauração. Às vezes você vai cruzar com dois familiares que estão meio brigados. Quem que você acha que vai ser boca de Deus na família para gerar a paz? Você. Vai pegar fulano, conversar, aproximar. Não é bem assim, tal. Pensa bem, nós somos tudo torto. Lembra que Deus morreu pelo nosso pecado? Ele não tinha nada a ver com a parada. Aí morreu no nosso lugar. Você não vai falar naquela linguagem religiosa. Jesus fez a expiação dos nossos pecados. Derramou o sangue. Misericórdia, né? O parente vai começar a dormir e vai assistir a missa do galo, que é menos chata. Alguém sabe aqui o que é a missa do galo? Ah, bom. É porque nos tempos de hoje a turma a missa do galo é aquela que o Papa celebra, que você leva o travesseiro. Quando era pequeno, ficava olhando assim, não entendia nada. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Intensidade, alegria, fé no sobrenatural. Lembra que a nossa salvação foi um milagre. Um milagre comparado à criação do mundo, que está em Gênesis 1. Só foi esse tamanho do milagre. Garanto para você que é bem mais fácil salvar aquele seu parente ímpio do que eu e você. Mas precisa de alguém. Ir lá e fazer o papel, alguém apaixonado, alguém intenso, alguém que tem o foco certo. Tá todo mundo pensando no peru, tá todo mundo pensando no churrasco e você tá pensando em Deus. Você tá só olhando as oportunidades. Às vezes Deus vai gerar um encontro com um monte de familiar seu, mas ele tem um alvo. E é aquele alvo que ele vai salvar e vai usar você. Amém? Vamos até mais uma aplicação aqui. 3 coisas eu separei. Gente, organizar nossa agenda pessoal para servir a Deus. Eu sei que vocês têm um coração sincero, eu sei que vocês querem melhorar o que está errado, mas nós temos que ser prático. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Se você não fizer uma agenda, e você não colocar horário, você não vai conseguir servir a Deus da maneira que você quer. Amém? Que mais que eu marquei? Veja, nós vivemos uma sociedade que visa o conforto. Nosso final de semana é curto. O que eu tenho notado? No domingo tem criança chegando aqui no culto. E a hora que a irmã começa a pregar, a criança dorme. Sabe por que ela dorme? Porque ela fez 417 coisas. E chega cansada. Alguns irmãos eu noto que chegam no culto. Tudo bem que o pastor é chato. Eu, às vezes, quando eu vou tirar meu cochilo depois do almoço, eu boto a minha palavra. Para tirar meu cochilo, é verdade. Eu faço isso. E durmo. Mas veja, os irmãos não precisam dormir no culto. Está cansado do dia trabalhado? Normal. Levanta, fica de pé, vai tomar uma água. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, é uma vida tão preocupada com a diversão, em que eu faço 428 coisas no meu final de semana, que eu chego na igreja atribulado, virado do avesso, de qualquer jeito, chego catando a Bíblia, sabe? Tudo atrasado, não consigo nem chegar no horário do culto. Percebe? Se preparar, se organizar, dispor o coração para servir a Deus. Amém? Vamos orar?